todos os irmãos. Meus irmãos, eu tenho um texto para compartilhar com a igreja, muito conhecido, segundo livro dos Reis, capítulos de número 4, muito conhecido. Está o Lucas ali, Deus abençoe. Segundo de Reis, capítulo de número 4, quem achou, diga amém. Eu quero tomar por base o verso de número 1 ao versículo de número 7, que diz o texto sagrado, E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? E Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e a põe à parte as que tiver cheia. E ela o fez e se trancou com seus filhos. Eles lhe trazia vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheia todas as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda mais uma vasilha. Porém ela disse: não há mais vasilha nenhuma. Porém ele disse: não há mais vasilha nenhuma. Então azeite. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Queridos, é um texto muito conhecido por todos nós. O profeta Eliseu, ele está vivenciando algo de novo no seu ministério, uma vez que a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vem para ser sucessor do profeta Elias. Quando chegamos aqui, a irmã já pincelava a respeito desse grande homem chamado Elias, o leão dos profetas. Interessante lembrar-nos que Elias, ele passou por algumas fases da sua vida, e agora o texto diz que Deus, ele dá uma palavra para Elias no momento que Elias estava lá embaixo. Percebe que Elias, ele passa por alguns processos e Deus se revela de formas diferenciadas para esse homem. Primeiro, Deus ordena que o animal o alimente. O corvo leva pão e carne para Elias. Não resolve o problema. Deus ordena que Elias desça para Sarepta, para ser cuidado por uma pessoa. Deus usa um ser humano e não resolve o problema. Terceiro, Deus envia um anjo para alimentar Elias com pão e água e dizer: come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Não resolve. Quarto, Deus aparece na caverna e diz: que fazes aqui, Elias? Quando Deus usa o animal e não resolve,
Quando Deus usa o ser humano e não resolve. Quando o anjo desce para tentar resolver e não resolve, o próprio Deus desce no cenário da história para resolver a causa. É interessante que a expressão que Deus usa com Elias não é que fazes aí na caverna, é que fazes aqui. Logo, subentende que Deus não usa a expressão que fazes aí, porque Deus não está fora. Deus usa a expressão que faz aqui, porque ele estava dentro da caverna com o profeta Elias. Foi nesse momento que Elias pede a morte. Foi nesse momento que Elias diz que não é melhor do que os seus pais. Foi nesse momento que a fase do ministério de Elias está lá embaixo, é que Deus dá ordem para Elias ungir 3 pessoas, ou seja, mesmo no momento de fraqueza, Elias tinha unção para ungir 3 pessoas e o nome do Senhor ser glorificado. Pastor, e daí que Deus está falando para mim e para você, que mesmo no momento de calamidade, mesmo no momento difícil, tu ainda tem força, tu ainda tem graça, tu ainda tem óleo, tu ainda tem virtude, tu ainda tem chamada de Deus para fazer milagres por intermédio da porção bíblica e da palavra de Deus na vida de alguém que está do teu lado, e tu serás canal de milagre para alguém. O profeta Eliseu surge no cenário da história quando Deus ordena a Elias a o chamar para ser profeta em seu lugar. Eliseu está arando terra. Eliseu está cuidando das terras do seu pai. Quando o texto diz que Elias traz sobre ele a capa, separa o profeta, ou separa o homem chamado Eliseu. E a história diz que Eliseu agora, ele pede permissão para Elias para voltar para casa, beijar o pai, pegar todas as ferramentas de trabalho e reduzir a nada. A primeira coisa que eu percebo aqui é que quando Deus faz uma chamada para a vida de Eliseu, Eliseu regressa para beijar o pai. Eliseu está fechando um círculo. Que círculo é esse? Na obra material, e começando um novo círculo no ministerial. Elias quando beija o pai, Elias quando deixa as suas ferramentas, Elias quando mata o boi, ele está dando um tchau para a sua casa, porque ele sabia que aquilo que Deus tinha para com ele seria maior do que qualquer outra coisa. Sabe o que é que Deus está dizendo? Está na hora de fechar o ciclo, porque Deus tem ciclo novo para a tua história. Deus tem ciclo novo para a tua chamada. Deus tem ciclo novo para a tua história. Por quê? Porque tem pessoas que começam, mas não terminam. Tem pessoas que iniciam, mas não põem um ponto final. Deus está dizendo, termina o ciclo hoje, porque tem uma nova história para ti. E tem um detalhe, Eliseu volta para beijar o pai, matar o boi, e Deus está dizendo, eu não te chamei para ressuscitar boi, eu te chamei para matar boi e começar uma nova história. Deixa eu te explicar, Deus não te chamou para ressuscitar aquilo que já morreu. Deus não te chamou para colocar de pé aquilo que Deus já jogou por terra. Deus não te chamou para voltar para ver o leão que já morreu. Deus te chamou para uma novidade de vida, para a glória do seu nome. Eliseu levanta e vai. É interessante que quando Eliseu é separado por Deus e começa a guiar ou ser guiado por Elias, Elias lhe faz uma proposta. Que queres? Ele diz, eu quero a unção dobrada do Espírito que há em ti. Ele está dizendo, eu quero a unção dobrada da unção que está sobre a tua vida. Primeiro, que não é o Espírito de Deus, porque Deus não tem 2 espíritos. Pastor, mas Apocalipse diz que Deus tem 7 espíritos. A expressão de Apocalipse que Deus tem 7 espíritos não é literal, é figura. Está dizendo da plenitude do Espírito de Deus. 7 é a plenitude do Espírito de Deus. Quando o profeta Elias ouve que Eliseu quer a unção dobrada, ele diz, se me vires subir, te fará. Se não me vires subir, não te fará. A Bíblia diz que Eliseu gruda em Elias, e aonde Elias vai, Eliseu vai atrás. Eu vou a Gilgal, vive a minha alma e a tua, que eu irei contigo. Eu vou a Betel, eu vou contigo.
contigo, eu vou ao outro lado do Jordão, eu vou contigo. A Bíblia diz que Deus envia uma carruagem. Pastor, mas não foi a carruagem que levou. Deus envia uma carruagem para separar Elias e Eliseu, e ele é levado em redemoinho. Pega aqui, por gentileza. Por que é que Deus separa Elias de Eliseu? Porque só Elias subiria e seria trasladado. Por que é que Deus separa? Porque Eliseu andava tão grudado com Elias que se Deus não separasse, ia subir os dois. Sabe o que é que Deus está trazendo de aplicação pessoal? É que quando nós estamos em ligação com Deus, Deus está tão ligado conosco que aonde se coloca o pé, Ele coloca também. Aonde Ele está, você precisa estar. Aonde Ele chega, você precisa ter e sentir a sua presença através da comunhão. Eliseu começa o seu ministério. É interessante que quando Eliseu começa o ministério, Elias sobe, a capa cai. Eliseu procura a unção e não chega. Só que a capa não cai na mão, a capa cai no chão. Por que a capa cai no chão e não na mão? Porque unção e presença de Deus não se adquire aqui. A capa cai no chão para Eliseu fazer isso. Só recebe algo de Deus quem desce. Só recebe, eita glória. Só recebe presença quem se humilha para buscar. Quem desce para receber. A capa não cai aqui porque é transição de poder. E poder se recebe de joelho no pó, rosto no pó, joelho no chão. Jeremias recebe de Deus a expressão: coloca o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Atos capítulo 2, para a unção descer, a igreja passou cerca de 10 dias de joelho, orando e buscando. E Deus está dizendo: quando essa pandemia passar ou melhorar, a igreja que está buscando vai estar mais forte, vai estar consubstanciada da minha presença, porque está buscando a minha Shekinah. Elias vai, Eliseu fica. O texto diz que Eliseu precisa resolver alguns problemas. O ministério de Elias não deu tempo para ele solucionar tudo. Eliseu entra em cena. Ele quer unção dobrada, mas ele esquece que a unção de Deus na vida do homem gera ciúmes. A unção de Deus na vida de uma mulher gera perseguição. A unção de Deus na vida de alguém gera lutas. Por quê? Porque ninguém quer beber o cálice amargo que você bebe. Ninguém quer passar pelo que você passa. Ninguém quer renunciar o que você renuncia para ter o que você tem. Não se recebe de Deus aquilo que eu quero sem pagar o preço que Deus quer. Só se recebe de Deus o que Deus nunca deu para ninguém, quando eu faço para Deus o que ninguém nunca fez. É interessante entender isso aqui, por quê? Porque Elias vai, Eliseu fica. Mas Eliseu sabia que a mesma unção que Elias tinha foi derramada sobre ele. Quer ver uma coisa? Eliseu, ele atravessa o Jordão como? Batendo a capa no Jordão, como Elias bateu. Eliseu atravessa para o outro lado, recebendo as mesmas honrarias como Elias recebeu. Elias vai embora, o colégio de profeta ficou. Pastor, mas por que colégio de profeta? Não era para ensinar a profetizar, não era para ensinar a falar, aleluia, e verbalizar profecia. Colégio de profeta era para instruir os homens que estavam estudando para ser homens vocacionados para a obra de Deus. Tempo em tempo existe profecia que Deus nos dá, que é para ser entregue, mas existe profecia que não é para falar, é para orar, para ajudar alguém em oração. Existe tempo em tempo. Por isso que tem muita gente morrendo, porque tem pessoas que não entendem administrar o dom que Deus lhe deu e atravessa os pés com a mão. Tem coisa, meu filho, que não é para falar, é para orar. Tem coisa, minha filha, que não é para orar, é para aconselhar.
usar. E Deus está dizendo: esta é a noite que eu te trouxe para te dizer, a unção está aí, usa, mas saiba usar o instrumento que Deus colocou na sua mão. Colégio de profeta, 1000 profetas. Capítulos de número 6 de 2 Reis, você percebe que os profetas disseram: vamos ao Jordão, porque a escola está pequena. Porque do capítulo de número 1 ao capítulo 6, foram para 31.000 profetas. A escola em Gilgal não cabia. O texto bíblico diz que quando Elias vai, os problemas ficam. E Eliseu precisa resolver. Primeiro, salvou 3 reis. Sarou a água que estava enferma. Depois, o texto diz que ele recebe a visita desta mulher. Aqui tem um problema muito sério. Pastor, é muito simples, por demais. Porém, o texto diz que é uma mulher, filha dos filhos dos profetas, disse a Eliseu: o meu marido morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. E veio os credores para levar os meus 2 filhos. É interessante entendermos aqui que a viuvez em Jerusalém era comum. As mulheres viúvas em Jerusalém era normal. A nação vivia em guerra. Batalhas em cima de batalhas. Os homens saíam para a guerra e as mulheres ficavam viúvas. Ao regressar do grande exército da batalha, algumas recebiam a notícia que estava viúva porque seu esposo tombou na batalha. Só que o caso aqui é mais complicado do que o que se parece. Essa mulher aqui, o esposo não é general, o esposo não é comandante, o esposo não tem nada a ver com a milícia e a milícia e o grande exército de Israel. Por que é que ela está viúva? Quem era o esposo dessa mulher? Falamos tampos dela e não esquecemos do marido. Por que é que ela usa uma expressão muito, aleluia, precisa nesse momento? É que o esposo dessa mulher foi assassinado por uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibaal, que trouxe a Jerusalém e a Israel uma adoração a uma posta ídola chamada Azera. A história diz que essa mulher chamada Jezabel mata esse homem chamado Obadias, o mordomo do rei Acabe. Capítulos de número 17 a 19 de 1 de Samuel. Diz o texto sagrado e a Bíblia que quando ela mata Obadias, porque ele escondia profeta alimentando com pão e água de 50 a 50, ela irrita-se e diz: vamos matar, porque se agora ele está nos dando esse desfalque, imagine se crescer esses profetas que ele está, aleluia, escondendo. O texto diz que matou esse homem, profeta, homem de Deus. A mulher ficou viúva. Agora sim, essa mulher toma uma iniciativa de buscar o homem de Deus, e ela diz: o meu marido morreu. Sabe o que é isso? Está morto? Esquece? Não, ela está dizendo: ele morreu, mas a memória está viva. Ele faleceu, mas o que ele fez perante o Senhor ainda está intacto, ainda está vivo. Deus lembra. Paulo vai dizendo que a obra que nós fazemos não é vão no Senhor. Ele lembra, oh glória. Pastor, a minha situação é essa. Eu vim dizer para alguém nessa noite que aquilo que você já fez lá atrás, Deus está lembrando e está dizendo: eu vou mudar a tua história pela tua fidelidade. Pastor, me prove com muita precisão. Isaías 38. O profeta entra na casa real. Ezequias, coloca a casa em ordem, porque morrerás e não. Há quem diga que Ezequias está em pecado, mas não está. A expressão coloca a tua casa em ordem surgiu uma época em que os pais, quando estavam à beira da morte, precisavam organizar o testamento para participar com os filhos, dando-lhe o direito de 50% ao filho mais velho. A expressão que o profeta diz, coloca a casa em ordem. Ele está dizendo: reparte tudo o que tem que repartir para não ter briga. Lembra do pródigo? O maior erro do pródigo foi atravessar a frente do irmão mais velho e, como mais novo, pediu herança.
Observe que quando Ezequias ouve do profeta, ele não questiona, ele vira o rosto para a parede e ele começa a dizer: Senhor. Ele não diz eu faço, ele diz: Senhor, eu andei em tua presença. Ele não está fazendo, ele fez. Aquilo que você fez na presença do Senhor, para o homem pode ser reduzido a nada, mas na memória de Deus está viva. Na memória de Deus, tudo que você plantou haverá uma colheita. Na memória de Deus, tudo que você já foi. Ah, pastor, mas eu estou vivendo uma fase de frieza na minha vida. Mas Deus está dizendo: essa frase de frieza, ela não está qualificada, aleluia, a pecado. Mas é uma fase passa. Mas aquilo que tu era, aquilo que tu fez, ainda está viva na minha memória. Eu posso reverter a situação para te dar vitória. O meu marido morreu. E tu sabes. Olha os detalhes. E tu sabe que ele temia ao Senhor. A expressão tu sabes. Ela está encurralando Eliseu e dizendo: ei, tu é o pastor dele. Tu é o líder da escola. Quem mais sabe a fidelidade dele com Deus é você. Sabe o que é que essa mulher está dizendo para Eliseu? O meu esposo era homem de Deus. E o Senhor, profeta Eliseu, tem consciência e pode dar testemunho de quem ele era. Quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a perguntar a mim mesmo: será que meu pastor pode dar testemunho quem eu sou? Será que se alguém perguntar: e Zé Roberto, quem é? Será que eu tenho respaldo através da minha liderança quem eu sou? Ela disse para Eliseu: tu sabia que ele era homem de Deus, temia ao Senhor. Primeiro, reconhecido o local. Segundo, temia respeito aos céus. E detalhe: agora os credores vieram para buscar os meus 2 filhos. Espera ainda, se ele temia ao Senhor, era crente, por que é que os credores vêm tomar os meus filhos? O que é que eu vou fazer? Cultura, costume. Se eu devesse ao pastor e não tivesse como pagar, ele tinha por obrigação tomar os meus filhos para servir de escravo até a dívida ser sanada. Quando Eliseu ouve isso, o problema é sério. Ele está no início do seu ministério e não sabe o que fazer. E ele disse: mulher, que te hei de fazer? A expressão que te hei de fazer aqui é deficiência espiritual. De repente ele cai em si e diz: o que é que tu tem em casa? A tua serva não tem nada senão uma botija de... Deixa eu começar a pregar aqui. Eu quero pregar sobre isso. A tua filha, a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Eliseu precisa solucionar a questão. Eliseu precisa entrar na questão. Mas a mulher precisa ter alguma coisa. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu quero resolver a causa, mas você precisa ter alguma coisa. Como por exemplo, fé. Como por exemplo, confiança. Como por exemplo, determinação. Porque tem pessoas que querem vitória, mas não está determinado para a vitória que quer. Tem pessoas que querem milagre, e quando o Senhor diz que quer ser curado, não tem quem me ajude, procura pretexto para não receber vitória. E Deus disse que quer ser curado, levanta, toma a cama e anda. Eu preciso dar um pontapé inicial. Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Já serve. Por que a botija de azeite não com azeite? Porque se fosse com é porque tinha alguma coisa. Mas ela disse: não tem nada. A botija é de azeite e não com azeite. Ela não tem nada dentro, mas é uma botija que eu separei para colocar azeite. 15 anos que a região não tinha azeite. Mas essa mulher guardava vasilha. O profeta olhou e disse: pega essa vasilha.
Entra dentro do quarto. Pede vasilhas emprestadas à vizinhança. Cobre-te sobre ti os filhos e deita o azeite. Primeiro, quando essa mulher ouve do profeta Eliseu, diz: a tua serva não tem nada, senão a botija de azeite. Eu percebo que Deus precisa de alguma coisa para fazer alguma coisa. A única vez que Deus criou foi em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. E criou Deus a sua imagem e semelhança, o homem o criou. A expressão criou em Gênesis 1, 27. E formou em 2:7. E formou Deus o homem do pó da terra. O homem apareceu aonde, pastor? Gênesis 1, 27 ou Gênesis 2? Nos dois. A expressão de 1, 27, criou Deus o homem, foi na eternidade. Deus criou de dentro dele. O projeto foi feito lá, mas formou aqui. A expressão formar é formar de algo que existe. É fazer brotar, é fazer fluir, é fazer acontecer, é fazer aparecer de algo que existe. Deus sempre precisou de alguma coisa para formar. Deus não disse haja peixe. Foi as águas que brotou peixes. Por que é que o peixe não vive fora da água? Porque se tirar morre, porque ele é da água. Ele foi gerado pela água. Por que é que você se desligar de Deus morre espiritualmente e futuramente, fisicamente? Porque você não nasceu aqui, você foi criado lá e foi gerado no coração de Deus. Deus precisa de alguma coisa. Sansão, o que tu tens? Uma queixada de jumento. Então mata os filisteus. Elias, o que tu tem? Uma capa. Dorca, o que tu tens? Uma agulha para fazer túnica para dar aos necessitados. Davi, o que tu tem? Uma harpa para tocar e o demônio de Saul ir embora. Davi, o que tu tem nas mãos? Uma funda para derrubar gigante e depois retirar a própria espada e arrancá-la a cabeça. Nós precisamos ter alguma coisa. Paulo, o que tu tens? Quando eu não posso ir, manda o avental e o milagre acontece pelo mesmo jeito. Pedro, por onde passa o que acontece? Não sei. Eu sei que quando o paralítico pisa na minha sombra, ele é curado, porque eu tenho alguma coisa dentro de mim. Essa mulher pega as vasilhas que foram tomadas emprestadas. Pastor, o senhor vai falar de comunhão com a vizinhança? Não, que todo mundo prega isso. Pega as vasilhas que pegou emprestada e entrou no seu quarto. Fechou a porta. A pergunta que não me sai da mente é essa: por que fechou a porta do quarto? Não era o suficiente a porta da sala? Tem coisa que não é como eu quero. Por que não a porta da sala? Por que é que o milagre não acontece na sala? Porque na sala entra todo mundo. Na sala entra conhecido e quem não é conhecido seu. Por que no quarto e não na cozinha? Porque na cozinha muitas pessoas vão. E milagre de Deus acontece na intimidade. Por que no quarto e não na sala? Porque o lugar do milagre não é onde muitos vivem. O lugar do milagre é onde há comunhão entre você e Deus. Na sala entra, na cozinha invade, mas no teu quarto é você e Deus. Deus manda colocar dentro do quarto, porque quarto é intimidade. Quarto é comunhão. Quarto é lugar privado, aonde poucas pessoas entram. Sabe o que é isso? Separação. Deus não fará o milagre enquanto não entrarmos na intimidade dele. Segundo, a porta não estava aberta, a porta estava fechada. Tem milagres de Deus que acontecem em porta fechada. Pastor, mas a porta está fechada e agora? Eu estou desesperado porque as portas fechou, o que é que eu vou fazer? E Deus está dizendo hoje, calma, que é em porta fechada que eu opero.
É em porta fechada que milagre acontece. Por quê? Porque a minha particularidade é operar aonde todos dizem que não tem jeito. É em portas fechadas que Deus vai te surpreender. Tá tudo trancado? Fica tranquilo. Tá tudo fechado? Fica em paz. Que até para Jesus ressuscitar, Ele ressuscitou sem abrir a porta. Ele ressuscitou sem tirar a pedra do sepulcro. Pastor, mas a Bíblia diz que as Maria chegou e a pedra estava removida. Mateus capítulo 27, o anjo desce e a pedra bola. Mas não foi para Jesus sair, foi para as Maria entrar. Você já viu quem atravessa a parede e diz para os discípulos: Pai, seja convosco, precisar de anjo, tirar pedra de sepulcro? Ele entra com porta fechada para operar maravilha. Eu vou pegar um gancho no que a irmã falou, a última frase que ela usou aqui. Deus, ele pega coisas pequenas para fazer grandes coisas. A nuvem que o profeta viu foi tão pequena que a expressão é: vejo a nuvem do tamanho da mão de um. Isso aqui não é literal, é figura de linguagem. A expressão mão de homem é para que nós possamos entender que a nuvem era pequena e a chuva foi gigantesca. Quer ver uma coisa? Quando se vai chover e a gente sabe que a chuva vai ser forte, trava tudo. E a gente diz: está tudo fechado. Nuvem pesada, tudo escuro, pancada é forte. Só que com Deus é diferente. Nuvem pequena, chuva grande. Deus, ele não precisa de grandes coisas para fazer grandes coisas. Deus, ele precisa de pequenas coisas para fazer uma gigante obra na vida de quem acredita no milagre. Você não precisa ter uma oratória. Você não precisa de muita coisa. Você precisa de fé. Acreditar que o Deus que te prometeu é fiel para fazer o reboliço. Pastor, eu não tenho. Não precisa ter. Eu não posso. Não precisa ter condição de poder alguma coisa. Creia que aquele que tu serve, ele tem, pode e faz. A mulher entra no quarto. E para finalizar aqui, existia um mezuzá dentro do quarto dela. Diga comigo, mezuzá. Esse mezuzá, quando Moisés tira a nação do Egito, foi feito mezuzá de prata e de pau. E dentro desse mezuzá havia um pergaminho que todos os hebreus colocavam atrás da porta do quarto. Porque quando eles saíam, olhavam para o mezuzá. E quando voltavam, olhavam para o mezuzá em adoração a Deus. Porque o mezuzá significava: a bênção de Deus está neste lugar. Quando ela entra no quarto e fecha a porta, a primeira coisa que ela vê é a palavra: a bênção de Deus está neste lugar. A bênção de Deus está... Eita glória! Deus está falando para alguém: meu filho, a tua casa não é lugar de derrota. A tua casa não é o pior lugar que você pode encontrar. Lá é o lugar da bênção. Lá é o lugar do refrigério. Lá é o lugar da vitória em que Deus tem para você. Olha aqui. Ela entra no quarto, fecha a porta. As vasilhas que as crianças pediram emprestado, o texto diz que ela começa a pegar vasilha vazia. E na proporção que ela vira a vasilha vazia que ela tinha, a história diz que começou a brotar das paredes internas da botija azeite. E ela começou a encher as vasilhas. Quando ela olhava para dentro, não tinha nada. Quando ela virava, o azeite começava a jorrar. Ela olhava, não tinha, virava, tinha. Ela encheu todas aquelas vasilhas. Por quê, pastor? Porque milagre não se explica, se respeita e recebe. Tem pessoas que não recebem milagre porque quer explicação. De onde vem? Quem deu? Vai surgir como? Não se explica. Milagre é milagre. Milagre só é milagre quando a tua mente não tem capacidade de qualificar e de descobrir de onde veio. O milagre acontece
Quer ver? Pedro está, falando de milagre, triste. O texto diz que Jesus pergunta, está triste por quê? Tributo. Ele dá uma ordem muito simples. Pega um anzol, lança no rio. E o primeiro peixe que pegar, abre a boca porque a moeda está lá. Deus sabia a hora que o peixe ia passar, sim ou não? Quanto estaria na boca do peixe, sim ou não? E o momento exato que Pedro iria lançar o anzol. Agora observe aqui. Quando Pedro lança o anzol, que puxa, a Bíblia diz que ele rasga a boca do peixe e pega a moeda. A moeda que estava na boca do peixe era o estáter, a maior moeda grega romana. Ele precisava de 2 denários para pagar o tributo. A moeda era uma só. Ele precisava de 2, mas a moeda era só uma. E daí que depois que essa moeda estátua fosse trocada, ela era trocada por 4 denários. Quantos Pedro precisava? 2. A moeda valia 4. Sabe o que é que Deus está dizendo? Pega a moeda, troca a moeda, paga o que tu deve e fica com 2 para dar glória. Porque é assim que Deus faz. Deus não vai te dar o limite. O milagre de Deus na tua vida é para que o nome dele venha a ser glorificado e muitos vejam que o teu Deus é grande demais. A mulher encheu as vasilhas. E o texto diz que acabando as vasilhas, ela gritou: manda mais vasilhas. E a criança disse: não há mais nenhuma. E o azeite, observe aqui. Primeiro, quando a criança diz não tem mais vasilha, eu acredito, não está na Bíblia. Deus grita no céu: trava tudo! Por quê? Porque acabou vasilha lá embaixo. E azeite não se desperdiça. Trava tudo. É interessante o texto, porque o texto diz que quando ela ouve dizer que acabou a vasilha, o azeite parou. O texto não diz que o azeite acabou. O texto diz que o azeite parou. Por quê? Porque a escassez não é de azeite, é de vaso. Se ela tivesse vasilha até hoje, tinha azeite até hoje. Sabe o que é que tem muitas coisas acontecendo no século 21? Está faltando vaso, pegou. Está faltando vaso que queira ser cheio. Eita. Se Deus achar vaso para encher, a torneira permanecerá aberta. Se Deus achar vaso para completar aqui, aleluia. Se Deus achar vaso para utilizar nesta noite, que esteja com a boca do vaso destampado, Deus vai derramar azeite para encher. Deus vai derramar azeite para fazer transbordar. Ei, meu filho, esqueça essa ideia de que Deus não está curando mais, de que não tem mais milagre. Está faltando é vaso. Está faltando alguém com determinação para Deus usar. Deus está dizendo para alguém: eu sou mesmo, estou no mesmo lugar, opero da mesma forma. Está faltando alguém que queira ser usado por mim. Vaso acabou, o azeite parou, e a mulher agora fica sem saber o que fazer. O que fazer com tanto azeite? A região não tem azeite. Interessante que ela não pega o azeite e sai de forma irresponsável. Não. Verso 7. E eu fecho. O texto diz que ela foi procurar o homem de Deus. O mesmo homem de Deus que ela procurou no início da prova, ela vai ser grata a Deus e honrar o profeta no final da prova. O que é isso? Fidelidade. Gratidão por alguém que foi canal de bênção. Tem pessoas que estão em nosso encalço 24 horas. Oramos, fazemos campanha de oração. Deus opera e quando a bênção chega, ele corre pelo outro lado da rua. Esquece até o nome da igreja. E é interessante que tem uns que tem... Me desculpe a expressão, é porque eu sou rasgado mesmo. Tem uns que tem a cara de pau. E dizem: eu vou fazer um voto. Se Deus me abençoar,
Aí Deus abençoa. Deus não acha nem ele nem o voto. Porque ele vai embora. Só que eu nunca vi alguém que voltou no altar de Deus e não honrou ser abençoado lá na frente. Eu nunca vi. Deus cria uma situação, fecha o cerco, muda o roteiro do GPS, mas traz de volta para se humilhar. Porque Deus é Deus. A mulher vai buscar o homem de Deus. Por quê? Ela poderia pegar o azeite e vender. Sim ou não? É dela. Mas ela foi procurar o homem de Deus. Pega isso aqui. Quem deu a bênção a ela? Deus. Quem abriu as portas do céu? Deus. Mas ela vai procurar o homem de Deus para se orientar e saber o que vai fazer com a bênção que o próprio Deus lhe deu. Porque a bênção de Deus na nossa vida, foi Deus que deu? Foi. Mas se eu não procurar a Ele a forma que eu devo administrar, eu vou perder a bênção. Pastor, mas não foi Deus que me deu? Foi. Mas vá buscar Ele para saber de que forma tu vai desenrolar. Vá orar, vá buscar a Ele para saber de que forma vai administrar. O homem de Deus recebe aquela mulher e dá uma palavra. Vai e vende o azeite. Pode vender. E como é que eu faço? Paga a dívida. Teu problema não é a dívida? O credor, o agiota, trazer para o dia de hoje. Já existia agiota naquela época. Os caras eram brabos. Não vem na tua porta? Então paga a dívida. E depois? Vai na venda do irmão João e faz uma compra, uma feira. Viva do resto. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero nem saber quanto que é a tua dívida com eles. Eu só sei que o milagre é tão grande que tu vai pagar a dívida. E eu não sei nem quantos anos tu vai viver. Mas enquanto vida tu tiver, tu vai viver de milagre. Tu vai viver deste milagre. Por quê? Porque a bênção é grande. E quanto mais, aleluia. E quanto mais obedecemos, parece elástico. Ela estica, ela vai se esticando. E o nome do Senhor sendo glorificado. Ela pega o azeite e vai vender. O tipo do azeite daquela mulher não é classe 3 nem 2. É classe 1. O azeite classe 3 era colocado em alimento. Saladas e outros. Muito fino. O azeite classe 2 era colocado para fazer sabão, pasta de dente, enfermos. E o primeiro era o mais grosso, lamparina. E no lugar do altar para ser oferecido em sacrifício, o sumo sacerdote usar. O que essa mulher tem não é o 3 nem o 2, é 1. Porque Deus não dá nada inferior para ninguém. Deus vai te dar o de melhor. Pastor, e da onde veio esse azeite que o Senhor disse que 15 anos não tem? Zacarias disse que veio debaixo do trono de Deus. Zacarias conta de uma tubulação que sai de debaixo do trono de Deus e alcança a vida dessa mulher. Sabe o que é isso? Milagre de Deus não vem daqui. Vem daqui. Quer ver uma coisa? E eu fecho, senão a gente vai para meia-noite. Quando Jesus chama Lázaro. Lázaro, lá fora. Havia naquela sepultura aproximadamente 32 degraus para baixo, muitos mortos. Jesus usa a expressão Lázaro vem, porque se ele diz morto vem, saia todo mundo. Então Jesus chama o problema pelo nome. Lázaro vem, só quero você. E quando Lázaro vem, imagina aqui, 32 degraus para baixo. O cara está todo enfaixado igual a múmia. Como foi que ele subiu? Ó, flutuando. E quando chega na porta do sepulcro, Jesus não toca. Ele chama os incrédulos e diz: desatai-o e deixa ir. Por quê? Primeiro, o milagre não vem da mão do homem, ele vem flutuando nas mãos de Deus. Segundo, aqueles que não crêem que Deus fará milagre na tua história, vão ter que fazer parte do milagre. De que forma? Tirando as
as amarras, tirando as ataduras que impedem do teu milagre chegar. Terceiro, eles vão ter que ver o teu milagre andando e o nome do Senhor sendo glorificado. Pastor, aonde foi que eles viram? Vamos para a Bíblia. João capítulo 12 vai dizer que Lázaro, aquele que foi ressuscitado, está do lado de Jesus, na mesa de Simão, em um banquete que fizeram, e Lázaro está contando o testemunho, porque quando Deus opera, está operado. Milagre vem de Deus. A mulher vende o azeite, vai pagar a dívida, raciocínio muito rápido. Imagine essa mulher com dinheiro na mão, os credores, a agiota na porta, o dia de buscar as crianças. Viemos buscar as crianças. A mulher abre a porta, olha e diz: só um momento. E a agiota imagina que ela vai preparar as crianças para trazer, e ela chega com um saco de moedas e joga na mão: devo quanto para vocês? Tanto, toma. Achou onde? Não interessa. Quem deu? Não importa. Toma o que é teu, mas na minha família vocês não tocam. Toma o que é teu, mas os meus filhos vocês não levam. Não pegou? Eu vou explicar. Deus está dizendo: eu vou fazer reboliço nos céus. Os céus entrarão em movimento, mas a tua família não será envergonhada. A tua casa não será tocada pelos demônios. Deus não permitirá que a tua tenda seja canal, ou seja, lugar de vergonha, porque a mão de Deus começa a operar e os céus entram em movimento para te dar vitória. Fica de pé dando glória, porque Jesus merece. Veio da onde o milagre? Não importa. Milagre não se explica, irmãos. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Eu quero profetizar algo à luz da Bíblia para a tua casa. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Fecha a porta e deixa Deus operar em portas fechadas. Êxodo 12. Quando o anjo da morte visita o Egito, Deus havia dado uma ordem para Moisés e aos hebreus: entra em casa, mata o cordeiro. Nela há ambos umbrais da porta, por dentro e por fora, e não saia de lá. Olha isso aqui. Primeiro, fecha a porta, porque eu vou operar em porta fechada. Segundo, leva o cordeiro e come o cordeiro. A porta pode estar fechada, mas o cordeiro está lá dentro. A porta pode estar trancada, mas tem presença do cordeiro lá dentro. Terceiro, passa o sangue nos umbrais, tanto fora quanto dentro. A expressão fora é porque quando o anjo da morte vier, ele vai lá e vai dizer: aqui eu não posso, aqui tem livramento. O sangue do livramento está na tua casa, na tua família. Por dentro, quando os hebreus olhavam, a expressão era essa: a nossa casa é o lugar mais seguro que nós podemos ter. Sabe o que é que Deus está deixando claro, claríssimo para mim e para você aqui? É que a tua família, a tua casa, é o ponto de segurança nesses dias maus. Para a tua história, bota em oração. Deixa a porta fechada mesmo. Mas não esqueça que na porta fechada, Deus irá te surpreender, porque Ele é Deus. Eu profetizo na tua vida hoje. Eu profetizo na tua história, na tua estrutura, aqui nessa noite, que nesse momento de quarentena, Deus te dará muitas experiências. Deus te fará fortes. Deus vai consubstanciar a tua fé. E tu verás que no momento de calamidade,
foram os momentos que Deus mais se revelou para o seu povo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar a tua igreja. Ó Deus, que o Senhor venha guardar e guarnecer o teu povo. A melhor mensagem não é aquela que pulamos ou sapateamos. A melhor mensagem é aquela que sara a nossa alma. E eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo de Deus, fortalece a tua igreja. Segura, sustenta o teu povo. Que eles possam entender, Senhor, que precisamos ter alguma coisa para apresentar no teu altar. E uma das maiores prioridades é fé, comunhão e certeza que o Senhor opera maravilha. Eu vejo lágrimas aqui hoje, eu quero te pedir, Senhor, colhe as lágrimas e recebe como incenso no teu altar. Continua abençoando o anjo da tua igreja. O teu povo, Senhor, que no meio dessa pandemia, no meio de tantas conversações, permaneceram fiel. Fortalece eles, guarda a família. Porque eu acredito que enquanto eles estão aqui, o Senhor está visitando famílias, está visitando o seu lar. O Senhor está guardando, protegendo, livrando os seus, porque o Senhor é Deus de recompensa. Assim como Pedro foi na tua casa quando o Senhor ministrava na sinagoga, e depois do culto, o Senhor foi até a casa do mesmo e curou a sua sogra. Opera maravilha sobre eles. Eu quero profetizar a bênção e te louvar por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por esse momento, em o nome de Jesus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar. Oh, glória. Me esvazio de mim. Cadê o grupo de louvor? Toma teu